Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz. No dia de hoje eu estou aqui com o João Gabriel, falando comigo diretamente lá da Alemanha. João, seja muito bem-vindo. Rodrigo, muito obrigado. É uma alegria enorme estar aqui com você, fazendo parte desse projeto e compartilhando com os amigos aquilo que a gente vem discutindo. Maravilha. João é o segundo convidado do programa, né? O episódio passado nós conversamos com a Veri. Hoje estou aqui com o João e esperamos ter outros membros do Doutrina Viva participando também do programa, desse programa que faz parte, né, do canal Doutrina Viva, Aprendendo com o André Luiz. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade e analisar o capítulo 5 do livro Nosso Lar. E aí eu ia passar a bola para o João para ele fazer um grande resumo do que acontece nesse capítulo, né, do que acontece com o nosso personagem principal aí, com o André Luiz, nessa fase da vida dele lá na colônia espiritual de Nosso Lar. João, o que rolou? Bom, nesse capítulo, o André Luiz está em tratamento na colônia Nosso Lar e ele recebe a visita de Lísias. Lísias, ele pergunta se ele seria um enfermeiro. Ele diz que ele é uma espécie de assistente, né? Então que ele presta serviços visitando os doentes. Ele tem lá uma série de doentes, né? E ele fala da quantidade de pessoas que ele visita. É uma dimensão realmente enorme que a gente às vezes não tem ideia. E basicamente nesse capítulo o que acontece é uma conversa entre Lísias e André Luiz, em que André Luiz tenta entender um pouco melhor a situação dele e essa nova realidade do plano espiritual com a qual ele passa a se familiarizar, né? O que Lísias faz é explicar para André Luiz o que acontece, o que ele está fazendo no corpo perispiritual do André Luiz, que ele está fazendo um tratamento, como já foi dito no capítulo anterior, né, para as regiões que foram danificadas pela existência corporal do André Luiz. E aí vem André Luiz fazendo uma série de indagações, né, de como seriam feitos esses tratamentos, de que as pessoas que estão em nosso lar, se elas seriam, né, de alguma maneira privilegiadas. E aí Lísias passa a explicar para ele, durante uma conversa bastante amigável, em que ele demonstra realmente esse acolhimento, como é que acontece esse tratamento, por que as pessoas estão lá, e de fato começar a entender que nosso lar não é o céu, né? A gente às vezes até vê muitas pessoas falando isso, né? Eu quero fazer muitas coisas boas nessa encarnação para ver se eu vou para nosso lar. E a gente Exatamente. vê que o André Essa Luiz, ele conversa de chama... espírita, essa conversa de espírita é muito comum. Não, a minha vontade é quando desencarnar ir para nosso lar, como se fosse um paraíso. E aí o que Lísias vai esclarecer é que nosso lar não é um paraíso. Ele vai dizer, olha, André Luiz, aqui a gente trabalha e trabalha muito, né? E a gente até começa a pensar com aquela quantidade de pacientes que ele tem, tendo que atender dezenas de pessoas, eu fico imaginando, ele realmente deve trabalhar muito. E ele parece se apressar, né? Então ele fala, André Luiz, mais importante do que falar é saber falar, é esse de fato saber onde se quer chegar e buscar a melhora definitiva, e não simplesmente jogar a conversa fora. Então Exato. ele tenta, né, mostrar para André Luiz que ele tem que apressar o passo, mas basicamente nesse capítulo, o ambiente onde se passa é, naquele leito, uma conversa entre André Luiz e Lísias que faz esse tratamento. E daí vem uma série de discussões e de aspectos que têm consequências morais incríveis. Mas aí eu deixo para você começar. Eu queria, para aguçar a curiosidade do leitor, né, o Lísias faz uma espécie de ausculta, né, auscultação nele, vê como é que ele está, fala da situação do sistema digestivo dele, do fígado, dos intestinos, do estômago e tudo, por causa dos excessos que ele teve em vida. A gente abordou isso no episódio anterior. E ele menciona, ele exemplifica para o André Luiz, achei isso interessantíssimo, a situação que determinados grupos de pessoas chegam ao nosso lar, né? Ele fala das pessoas que desviaram seus olhos para o mal, que ocuparam muito seus olhos para o mal e chegam lá com o corpo espiritual, com as órbitas oculares vazias, né? Fala também dos criminosos que chegam muitas vezes completamente paralisados ou chegam sem as pernas. Ele chega a dizer aqueles que andaram nos caminhos do crime, alguma coisa assim, e aí chegam lá com um problema de paralisia do corpo espiritual, né, do perispírito, e menciona também aqueles que se perderam por questões sexuais, os obsidiados nas aberrações sexuais que costumam chegar numa situação de extrema loucura. Então ele dá esses três exemplos da situação dos espíritos doentes, né, que chegam em nosso lar, que são tratados. Você disse que não dá para ter uma ideia, né, do número de espíritos que são tratados em nosso lar, nessa grande colônia espiritual. Mas ele coloca em números, ele fala, André, para você ter uma ideia, só nessa ala que você está aqui, nessa ala hospitalar aqui, tem mais de 1.000 espíritos. Eu tomo conta diariamente de 80, e a nossa ala, essa que você está, que tem mais de 1.000 espíritos, é uma das menores que tem aqui.
A colônia é gigantesca, então assim, aí sim você dá para ter, partindo dessa micro informação, você tem uma ideia de quão grande é o trabalho e quão grande é o número de espíritos que chegam com problemas, né, na espiritualidade, graças às mais diversas situações pelas quais a gente passa em vida, pelas escolhas que a gente tem em vida. Então é interessante notar isso. Eu queria trazer para reflexão, João, ver se você concorda comigo. O Lísias fala com ele, quando o André Luiz pergunta, mas André Luiz, será que essa região aqui, esse departamento nosso lá é uma região, é um departamento celestial daqueles que foram eleitos? E aí eu imagino que o Lísias deve ter dado um sorriso de canto de boca, como esse que você deu aí agora. Olha, Ele deve ter pensado assim, olha, André Luiz, é muito importante a gente lembrar daquele ensinamento de que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né? Vamos lembrar disso. E aí fica uma coisa bem interessante que ele diz, né? Olha, o Senhor, né, se referindo a Deus, o Senhor não esquece homem algum, não esquece ninguém, não esquece homem, não esquece mulher alguma. Porém, raríssimos são os homens, raríssimas são as mulheres que recordam de Deus ainda em vida. Eu acho isso de uma simplicidade, de uma grandeza tão grande, que ele pensa assim, poxa, o André Luiz falou, ele não se achava um suicida, né? Foi chamado de suicida suicídio inconsciente no capítulo passado, ficou chateado com isso, né? Ficou bem, enfim, teve que ter uma explicação muito grande para ele entender, e aí agora ele acha, mas isso aqui será que não é a colônia dos eleitos? Porque isso é tão bom, estou sendo tão bem tratado, isso aqui é a colônia dos eleitos. Ele diz, não. Aqui você vai ser tratado, vai receber um tratamento espiritual, vai se sentir bem, vai passar a trabalhar com a gente, né? O Lísias diz isso tudo, mas depois você vai ver que você vai ter que retificar tudo aquilo que você fez, né? Você vai trabalhar aqui, isso vai ser parte desse processo, mas vai ser imprescindível que você volte à Terra, recomece, né? Que seu espírito encontre um outro corpo de carne, reencarne, em outras palavras, para que você possa tirar aí do caminho que você plantou antes, todas as ervas daninhas, todos os espinhos que você deixou, você não pode deixar esse trabalho para outra pessoa. Você vai ter que tirar com as próprias mãos, retificando os seus erros, e traçando um novo caminho, um caminho melhor, um caminho mais condizente com o chamado que Deus faz a todos, mas que poucos ouvem. Eu acho que essa é uma reflexão interessante de ser feita nesse ponto, você concorda? Rodrigo, com certeza. E eu acho que essa é a grande dificuldade de uma série de pessoas. Porque tantas pessoas não acreditam em reencarnação, por exemplo? Porque elas não têm memória das vidas passadas. E aí, quem é que acredita em reencarnação? Vários amigos compartilharam isso comigo. Poxa, mas qual é a minha missão? Mas para que eu estou aqui? É injusto eu ser penalizado depois se eu não sei qual é a minha missão. E aí vem desse processo de autoconhecimento. Porque ele fala, né, Lísias, olha, por mais que aqui você esteja claro do que aconteceu com você, de por que o seu intestino está prejudicado, por que o seu fígado foi danificado, ele fala, né, como você diz, você vai entender isso muito rapidamente e vai trabalhar e vai ser um dos melhores trabalhadores do nosso lar. Mas essa reparação efetiva, ela vem quando ele retorna para a Terra e aqui na carne, que ele fala até que ela assim, seria detestada, né? Porque muitos falam, né, a carne é fraca, ou tem muita gente que considera que a experiência carnal ela seria fruto de sofrimento, ou que teria como único objetivo expiação. Não é nada disso, ele fala. É lá que a gente vai conseguir, de fato, demonstrar que a gente superou aquela dificuldade. Mas qual é a dificuldade? Qual é a missão da nossa vida? Por que a gente está aqui encarnado hoje? O que a gente tem que fazer nessa vida? E aí isso se liga com aquilo que você começou falando, da questão corporal. Então, de que maneira as nossas doenças se expressam no perispírito? Elas ficam lá. E aí aquela quantidade enorme de doentes prova que tudo aquilo que nós sentimos, tudo isso que a gente sente, sofre, vai refletir no nosso perispírito. Mas isso quando estamos desencarnados. Quando nós estamos encarnados, isso reflete, em segunda medida, no nosso corpo. Porque se nós, enquanto espíritos, sentimos, né, e temos todas essas emoções, isso está diretamente ligado no perispírito e vai necessariamente repercutir no corpo. Então, por isso até a gente sai daquela ideia de que existem algumas doenças psicossomáticas. Não, tudo é psicossomático. Tudo é psicossomático. Então, uma forma da gente descobrir, inclusive, qual a nossa dificuldade, qual a nossa limitação, qual a nossa missão, qual a nossa prova, é olhar para o nosso corpo. Então, onde eu estou expressando, de que maneira eu estou expressando as minhas limitações?
É com dor de cabeça frequente? É com dificuldade de dormir? É com uma doença que não cessa? É preciso a gente começar a olhar para o nosso corpo. É claro que isso não significa que a gente deixa de recorrer aos tratamentos ordinários, né, aos tratamentos da medicina. Mas a gente começar a olhar para o nosso corpo, porque aqui tem várias respostas do que a gente precisa encontrar, do que a gente precisa melhorar. Então eu achei muito bacana nesse episódio que ele fala, olha, aquilo que a gente tem no perispírito está diretamente ligado com o corpo e a gente recebe aqui esses doentes desencarnados com reflexos diretos das limitações morais deles. Então é muito bacana a gente ver isso, eu acho que essa é uma das grandes lições que eu tirei desse capítulo, é a gente começar a olhar para o nosso corpo e para esse pequeno universo que somos nós, e começar a ver quais são os indicadores, né? De que maneira o meu corpo está reclamando mais cuidado. Se é mais cuidado com o meu sono, com a minha alimentação, com a minha atividade física, com o meu descanso, com o meu lazer, com menos trabalho, enfim. Cada um vai ter o seu próprio desafio, mas a gente só vai conseguir enxergar isso e tentar evitar um pouquinho, né, de chegar lá e falar assim, eita, como é que eu ia saber? Bebi tanto e sério que danifica o fígado do perispírito? O perispírito não depende de um fígado, né, localizado para exercer aquela função, mas a gente demonstra naquela localidade uma falha moral, que foi uma dependência extrema de uma substância. O problema não está no álcool em si, né? Assim como o pecado não está na carne, mas é em como a gente lida com todas essas, inclusive, coisas, né? Com essas simplicidades materiais, seja com açúcar, seja com sono, seja com o álcool, com o cigarro, enfim, O falta de excesso, né? água, O com excesso. excesso, né? O Excesso. excesso do que não faz bem e a falta daquilo que te faria muito bem, né? Então, acho que essa grande lição desse capítulo para mim foi essa questão de analisar o que tem aqui nesse universo. A própria Joana de Ângeles fala no Ser Integral disso, né? Que a gente precisa tentar verificar a nossa existência em vários planos, né? Então, inclusive, olhar para o nosso corpo e não pensar assim, mas eu sou um espírito que tem um corpo físico. Sim, meu amigo, minha amiga, é importante cuidar desse corpo físico. Não só porque ele foi emprestado, né? Porque ele foi dado temporariamente como realmente uma dádiva, mas porque ele vai refletir o que tem internamente. Então não é pensar assim, eu estou usando aqui, mas daqui a pouco isso tudo vai virar mesmo aí, né, comida de bactéria, enfim, não. É cuidar para que a gente entenda o que acontece aqui, né? O que está se passando nesse corpo, que é o que está passando também no perispírito e naturalmente, né, no nossa mente, no nosso espírito, quer dizer, em nós como espíritos, né? Isso que você falou, ficou interessante que a última fala do Lísias, né, no finalzinho do capítulo, ele um pouco que desmistifica a questão do corpo enquanto algo tão mal visto por algumas religiões, algumas doutrinas terrestres, como a origem do pecado, a origem do mal está nas tentações da carne, né? Ele diz, na verdade, que a gente tem que agradecer demais cada célula do que a gente tem no corpo, né, cada célula do nosso corpo, porque é ele o veículo que nos permite estar neste planeta, aprendermos as lições que temos que aprender, retificarmos os erros que cometemos antes e assim evoluirmos e não permanecermos em eterna ignorância. Então essa virada de chave eu achei fantástica. Assim, olha, não olhe para o seu corpo como a origem de todo mal, como a tentação do corpo, de questões sexuais, de questões alimentares, né, de você não aguentar ficar longe de comidas que não são tão saudáveis, ou de bebida, do cigarro, sexo, enfim. Não, o corpo é uma bênção que te foi dada para que você se melhore, para que você se aperfeiçoe, redimindo os seus erros do passado e construindo um caminho melhor daqui para frente. Então agradeça por ter o seu corpo. Agradeça por cada célula que você tem, que são elas que lhe permitem sair de um estado de completa ignorância para a evolução em busca de uma perfeição relativa que nos é permitida nesse planeta, né? João, muito obrigado pelas suas reflexões, muito obrigado pela sua participação, perfeito. E a você, nosso ouvinte, nossos ouvintes como um todo, deixa aqui o seu comentário, se você tem tratado bem o seu corpo, como é que você enxerga essas questões da forma como você vive a sua vida carnal, pensando no seu futuro espiritual, se é que você acredita num futuro espiritual, né? Digamos que a gente está falando aqui para todo mundo, vamos partir do pressuposto também que nem só espíritas estão ouvindo essa série de episódios desse programa, de que você está tratando o seu corpo como se ele fosse simplesmente ser descartado no futuro,
como o João mencionou, ou se você acha que ele é uma dádiva divina que te foi dada temporariamente, que você tem que cuidar muito bem, né, que você vai ter que prestar contas daquilo que você fez no seu corpo quando o seu espírito se encontrar no outro plano. Deixa aqui seu comentário, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com quem você acha que estaria muito interessado também em acessar essas reflexões que nós compartilhamos aqui no programa Aprendendo com André Luiz. João, forte abraço para vocês. Se quiser deixar um recado para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito, Rodrigo, a oportunidade de participar. Agradeço muito aos amigos do Doutrina Viva e a todos aqueles que nos acompanham. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Tudo de bom para vocês.